Bom dia, pessoal. Então, hoje vamos aprender sobre logaritmos. É... Ô, pessoal, vamos fazer silêncio aí, por favor? Professor, Que? Jô. Mais perguntas? Não? Beleza. O logaritmo é só mais uma operação matemática, como adição, multiplicação e exponenciação. Provavelmente tu já esqueceu dele logo depois de fazer a prova de logaritmos, talvez porque tu nunca mais precisou usar ele. E de fato, o logaritmo não é o que a gente mais vê no dia a dia, mas isso não quer dizer que ele seja totalmente inútil. Existem algumas aplicações bem importantes do logaritmo, como a escala de pH na química e os decibéis na física. Só dá para entender esses conceitos completamente se souber do log. Para começar mesmo, vamos nomear cada elemento do logaritmo para facilitar a comunicação. B é a base, A é o logaritmando e C é o resultado, é o próprio logaritmo. Para realmente entender os logaritmos, a gente tem que voltar para a exponenciação. Assim como a exponenciação é uma forma simplificada de escrever uma multiplicação, o logaritmo é uma forma mais simplificada e mais compacta de escrever a exponenciação. A relação entre a função exponencial e a função logarítmica fica ainda mais clara se traçarmos os seus gráficos. Em amarelo está a função exponencial e em azul a logarítmica, ambas com a mesma base. Escolhendo qualquer ponto da exponencial, a logarítmica tem exatamente esse mesmo ponto, mas com o x e o y trocados de lugar. Isso significa que o logaritmo é a função inversa da exponenciação. Nesse exemplo, o x da exponencial é 2 e o y é 4. Então, vai existir um ponto na curva da logarítmica em que o y é 2 e o x é 4. Essa analogia com os gráficos é interessante, mas não é prática para resolver um exercício. Existe uma maneira bem mais poderosa de relacionar o log com o exponencial, que é a própria definição do logaritmo. Se temos log de A com base B igual a 1C, então podemos nos fazer a seguinte pergunta: a qual número devo levar B para dar A? Esse número é C. Matematicamente, isso é B elevado a C é igual a A. Agora fica muito mais fácil de resolver uma equação assim, porque é bem mais intuitivo de se trabalhar com os expoentes do que com logaritmos. Num exemplo simples, como esse aqui, podemos só usar a definição e teremos que 2 elevado a x é igual a 8. E se não ficar óbvio de cara o valor de x, a gente pode deixar os dois lados da equação na mesma base. Do lado direito, a gente pode reescrever 8 como 2 ao cubo, e agora, como 2 na x é igual a 2 na terceira, então x só pode ser 3. Dessa mesma linha de raciocínio, a gente pode encontrar as consequências básicas do logaritmo. Log de A na base A é 1, porque, usando a definição, a gente tem que A elevado na 1 é A. Log de 1 em qualquer base é 0, justamente porque qualquer número elevado a 0 é 1. Se dois logs com a mesma base são iguais, seus logaritmandos também serão. E se os logs forem iguais com o mesmo logaritmando, então as bases também serão. Essa aplicação direta é fácil, mas nem todos os problemas vão ser assim. Felizmente, existem algumas propriedades que vão nos ajudar. Aqui eu não vou simplesmente só jogar elas aqui na tela e pedir para decorar, mas eu vou deduzi-las, porque desse jeito as letrinhas da matemática fazem mais sentido para o cérebro e por isso vai ser mais fácil de se lembrar no longo prazo. Para a primeira propriedade, vamos nos perguntar no que vai dar a soma de log de A com log de C na mesma base B. Para começar, eu vou chamar o log de A de x e o log de C de y. Agora eu posso usar a definição dos logaritmos, o que vai dar b na x igual a A e b na y igual a C. Depois eu posso multiplicar essas duas equações membro a membro. Usando uma propriedade da exponenciação, o lado esquerdo pode ser escrito numa base única, com os expoentes somando. Agora vai ser útil aplicar o log de base b dos dois lados da equação. No lado esquerdo, nos perguntamos que número que elevamos b para dar b na x mais y. Claro que vai ser x mais y. E do lado direito não tem como simplificar. Porém, eu já tinha definido o que era x e y. Então é só substituir e vamos ter que o log de A mais log de C
é o log de A vezes C. Essa é a propriedade da soma em produto. Para a próxima propriedade, vamos ver no que vai dar se o logaritmando estiver elevado ao quadrado. Para isso, eu posso escrever A ao quadrado como A vezes A. E agora eu caio imediatamente na propriedade da soma em produto. Mas no caso eu vou usar de trás para frente. Log de A vezes A igual ao log de A mais log de A, que também é 2 log de A. De uma maneira geral, se o logaritmando estiver elevado a um expoente k, esse expoente pode passar multiplicando o logaritmo inteiro. Essa é a propriedade da potência em produto. Para a terceira propriedade, vamos ver o que acontece quando tem uma divisão no logaritmando. De novo, eu posso separar essa divisão em uma multiplicação, lembrando que A dividido por C é a mesma coisa que A vezes 1 sobre C. E agora, dá para usar a primeira propriedade e separar em 2 logaritmos. Depois eu posso escrever esse 1 sobre C como C na menos 1. Então, podemos usar a segunda propriedade, de passar um expoente multiplicando. E chegamos ao fim. É só rearranjar os termos que temos a propriedade da diferença em divisão. Para a próxima propriedade, veremos no que vai dar quando é a base que está sendo elevada ao quadrado. Primeiro, eu vou chamar todo o logaritmo de x e usar a definição. No lado esquerdo da igualdade, eu posso escrever tudo aquilo como b na 2x. Agora, eu posso elevar os dois lados por 1 sobre 2x, para simplificar o lado esquerdo e ficar só b. Aí eu vou aplicar o log de b dos dois lados. Então, do lado esquerdo vai ficar só 1, e no lado direito dá para usar a propriedade do expoente. E agora é só isolar o x, que eu mesmo já tinha estabelecido o valor lá no início, então é só substituir. De uma maneira geral, sempre que a base está elevada a um número k, podemos passar esse k dividindo o logaritmo. Essa é a propriedade da potência na base para divisão. Para a última propriedade, eu vou partir do log de a na base b igualado a um x, só para poder usar a definição logo. Agora, eu arbitrariamente vou aplicar o log de uma base qualquer c dos dois lados. Do lado esquerdo, eu posso usar a propriedade do expoente para botar o x multiplicando, para então isolar o x, que novamente eu já tinha definido, então é só substituir para chegar no final. Essa última igualdade é a propriedade da mudança de base. E essas são as propriedades que podem ser úteis em algum momento. Porém, não é sempre que um logaritmo existe. Por exemplo, qual é o log de menos 4 na base 2? Botando isso na exponenciação, vai ter que 2 elevado a alguma coisa é menos 4. Mas nos números reais, esse alguma coisa só não existe porque não tem como a exponenciação de um número positivo dar negativo. Outro problema ocorre quando a base é 1. Como 1 elevado a qualquer coisa continua sendo 1, não tem nunca como resolver um logaritmo desses, a não ser que o logaritmando também seja 1, o que nesse caso vai nos dar duas respostas, porque tanto 1 elevado a 1 e 1 elevado a 0 dão 1, o que significaria que 1 é igual a 0. A fim de evitar essa incoerência, se estabelece um limite para quais números que podem ser empregados no logaritmo, o que vamos chamar de condições de existência. É estabelecido que a base seja maior que 0, mas diferente de 1, e que o logaritmando seja maior que 0. Mas nada impede que a base seja um número maluco, como π ou o número de Euler. Esse último que até tem uma notação única para ele, que é de ln. Isso é só porque tem umas paradazinhas legais sobre o ln, tipo que a derivada de ln é 1 sobre x, mas essas coisas só são vistas na faculdade. Agora sobre os gráficos. Podemos ver que o x fica só na parte positiva e o y toma qualquer valor, indo do menos infinito até o mais infinito. Vemos também que a função é crescente para quando a base é maior que 1. E quando ela for entre 0 e 1? Podemos usar um truque para adivinhar esse gráfico a partir do que já sabemos. Supondo a função log de x na base 1 meio, podemos reescrevê-la como log de x na base 2 na menos 1, para que a gente possa usar uma daquelas propriedades para chegar em menos log de x na base 2. E agora fica muito mais fácil, porque veja, o gráfico de quando a base é maior que 1 já sabemos.
O que muda com esse sinal de menos é que todo valor que estava positivo fica negativo e vice-versa. No fim, o gráfico só se espelha no eixo X. E isso aí deve dar para fazer com qualquer que seja a base entre 0 e 1, mas ninguém liga. Nem mesmo eu. Era isso. Tchau.